Boa noite, pessoal! Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Como que vocês estão? Espero que bem, para a glória de Deus. Vamos dar sequência nas nossas leituras dos evangelhos. Vamos dar sequência na nossa leitura do evangelho de Lucas para a glória de Deus. E aí, você já está com a sua Bíblia em mãos? Corre lá, pega a Bíblia para a gente continuar essa leitura tão gostosa, tão preciosa. É um privilégio para nós. Tenha isso no seu coração. É um privilégio para nós podermos estar tendo esse conhecimento das Escrituras como nós estamos tendo. Eu oro para que a sua mente e o seu coração se abra nesse momento, para que o seu coração se alegre de uma forma sobrenatural, de uma forma intensa, porque nós somos privilegiados de termos um Pai tão maravilhoso como o Senhor nosso Deus. Que nada te distraia nesse momento e que você esteja aqui, de corpo, alma e espírito, desejando conhecer mais de Deus, conhecer mais da vontade dele para a sua vida. É o meu desejo em nome de Jesus. Capítulo 8 do Evangelho de Lucas, para a glória de Deus. As mulheres que seguiam Jesus. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. A parábola do semeador. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Por que Jesus usava parábolas? Então, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: o que significava essa parábola? Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. A explicação da parábola. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. A luz. Ninguém, depois de acender uma lâmpada, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da grande multidão. E lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Jesus acalma a tempestade. Aconteceu que, em um daqueles dias,
Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: Vamos passar para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma grande tempestade, um vento muito forte no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então, Jesus lhes perguntou: Vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas, e elas o obedecem? A cura do endemoniado Gerazeno. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente, porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de quem tinham saído os demônios, vestido e em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. O pedido de Jairo. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o esperavam. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo, à cura de uma mulher enferma. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os remédios sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela acabou. Mas Jesus perguntou: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximando-se trêmula e prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. A ressurreição da filha de Jairo. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: A sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não tenha medo, apenas creia, e ela será salva.
Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas Jesus disse: Não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em alta voz: Menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. As instruções para os 12, capítulo 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: Não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali, até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos seus pés, e em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho, fazendo curas por toda parte. A dúvida de Herodes. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou de dentre os mortos, outros diziam: Elias apareceu. E ainda outros diziam: um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar João. Quem então é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? Se esforçava para vê-lo. A primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Aconselhando-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Despeça a multidão, para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem, e Jesus, pegando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, foram recolhidos 12 cestos. A confissão de Pedro. Jesus prediz a própria morte. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Tome a sua cruz. Jesus dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesma?
pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. A transfiguração de Jesus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falaram com ele. Eram Moisés e Elias que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhes disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. A cura de um jovem. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que do meio da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita, e o espírito o convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter maltratado. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao Pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. De novo Jesus prediz a sua morte. Como todos estavam admirados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Prestem bem atenção nas seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso, e lhes foi encoberto para que não o compreendessem, e temiam fazer perguntas a Jesus a respeito deste assunto. O maior no reino de Deus. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos estes entre vocês, ele será grande. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos que fizesse isso, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não o proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Os samaritanos não receberam Jesus. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, e seguiram para outra aldeia. Jesus,
põe à prova os que querem segui-lo. Então, enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A missão dos 70. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele havia de passar. E lhes disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão. Eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saudam ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino do céu se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa casa e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ai das cidades impenitentes! Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. O regresso dos 70. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Jesus, o Salvador dos humildes. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meio do meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: Bem-aventurados os olhos de quem vêem as coisas que vocês estão vendo, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei?
como você a entende?" A isto ele respondeu: "Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como você ama a si." Então Jesus lhe disse: "Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá." Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: "Quem é o meu próximo?" Jesus prosseguiu dizendo: "Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou perto do homem. Vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: "Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar." Então Jesus perguntou: "Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões?" O intérprete da lei respondeu: "O que usou de misericórdia para com ele." Então Jesus lhe disse: "Vá e faça o mesmo." Marta e Maria. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: "O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar." Mas o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você ainda está inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada." Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por essa leitura tão gostosa e abençoada. Que Deus abençoe a sua vida esse áudio de uma forma poderosa e sobrenatural. E que nós possamos entender a razão pela qual nós estamos aqui. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus é Jesus. E nós precisamos entender que aonde essa palavra chega, coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias e coisas transcendentais acontecem. E nós precisamos acreditar no poder da palavra viva, porque ela tem um poder sobrenatural de transformar as nossas vidas, de renovar a nossa mente, de levar vida, cura, salvação e libertação. Não é sobre uma religião, não é sobre uma placa de igreja, é sobre o Salvador do mundo, é sobre o Criador dos céus e da terra. E nós precisamos entender que nós precisamos ter fome e sede pela palavra. Nós precisamos desejar ter o conhecimento das Escrituras. Então, nós precisamos entender que todas as vezes que a palavra do Senhor é proferida sobre as nossas vidas ou em algum ambiente em que nós estamos inseridos, nós precisamos ter fé de que aquilo é pra gente e que tudo aquilo que foi liberado vai se cumprir nas nossas vidas. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo nesse momento e eu quero te convidar a se encorajar e a encorajar alguém a iniciar com a leitura da Bíblia. Sabe, nós precisamos ter uma rotina espiritual. Nós precisamos ter uma dinâmica espiritual, nós precisamos ser constantes espiritualmente, porque somente aquele que perseverar até o fim será salvo, somente aquele que permanecer até o fim herdará o reino dos céus, e nós precisamos uns ajudar os outros. Então vamos orar? Paizinho, nós te adoramos, te agradecemos por esse tempo tão precioso e valioso, te agradecemos por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Nós sabemos que no mundo nós vamos ser afligidos sim, mas se nós tivermos bom ânimo, nós vamos vencer o mundo como Jesus venceu. Eu quero te agradecer por esse dia e por essa oportunidade de conhecer um pouco mais do Senhor, de experimentar desse maná, dessa comida,
que o Senhor nos alimentou agora nesse momento. Pai, eu quero orar, eu quero clamar ao Senhor por cada família aqui representada. Ah, Espírito Santo, eu não sei o que cada filho seu passa, eu não sei quais são as dificuldades, quais são as adversidades, mas o Senhor sabe. Então, nesse momento, eu oro crendo que o Senhor está ouvindo essa oração. E eu profetizo sobre cada um a paz que excede todo entendimento humano, a alegria, sabedoria, inteligência. Ah, Deus, que o Senhor entre com visitações em sonhos, que o Senhor venha com discernimento na tua palavra, que o Senhor venha, meu Deus, guiar os seus filhos no caminho que eles devem andar. Pai, eu clamo ao Senhor pelo Brasil, pela minha nação amada, eu clamo ao Senhor Jesus por cada ministro da tua palavra, que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha corrigi-los, que o Senhor venha edificá-los, que eles possam compreender que eles também são ovelhas, que eles precisam passar por processos para que eles possam crescer de glória em glória. Eu clamo também ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor venha restaurar os altares da nossa nação. Ai, ecalabassou, decanterebassiri limini cantarai. Eu oro, Jesus, pelos nossos líderes governamentais e eu profetizo pelo poder do sangue de Jesus que todo principado, toda potestade, todo o poder das trevas já caiu por terra sobre a nossa nação em nome de Jesus o Cristo. E eu declaro, Pai, que a nossa nação, Jesus, será bendita do Senhor, porque o Senhor é o Deus dessa terra. Ah, Espírito Santo de Deus, entra com restauração, com purificação, produza, Pai, quebrantamento, arrependimento, para que haja um avivamento genuíno sobre o Brasil. Ah, Espírito Santo, visita os hospitais, visita as penitenciárias, os aglomerados, elabacanterebachou, decalabachai. Entra com salvação, Jesus. Entra com salvação, Espírito Santo. E que o Senhor levante trabalhadores, Pai. Porque os campos já estão brancos, já é tempo de colher, que o Senhor levante os trabalhadores em nome de Jesus, que o Senhor levante homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, cheios do teu Espírito Santo. E que eles compreendam, Pai, que aquilo que agrada o teu coração é vidas rendidas aos teus pés. É um pecador que se arrepende. Então levanta, Pai, essa geração do fogo. Levanta essa geração poderosa na palavra, poderosa no entendimento, poderosa no ensino. Oh, Yekalamanayesai, que saibam, Pai, trazer a presença do Teu Espírito para a terra, essa presença gloriosa, essa presença que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ah, Deus, eu declaro essa palavra sobre as nossas vidas, porque eu creio que existe um mover do Teu Espírito sobremodo excelente sobre a nossa nação. Que o Senhor não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está por fazer no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, como Isaías disse, eis-me aqui. Nós estamos dispostos, disponíveis a viver, meu Deus, o sonho do Senhor para as nossas vidas. Vem sobre nós com esse rio de vida, Pai, nos purifica. Nos santifica, nos constrange, nos ajude a colocar para fora, Pai, tudo aquilo que nos faz mal, traumas de infância, palavras de maldição que nós recebemos, que nós possamos nos achegar ao Senhor para que essas coisas não venham dominar a nossa vida. Pai, eu profetizo em nome de Jesus a cura de toda dependência emocional, eu profetizo pelo poder do sangue de Jesus o Cristo, que todo pecado, Jesus, que nós possamos estar cometendo repetidamente, que nós possamos nos arrepender genuinamente, confessar ao Senhor e deixar essas coisas que nos embaraçam, que nos impede de viver as tuas promessas para nós. Ah, Senhor Deus, visita a terra, visita a terra com poder e autoridade. Se houver alguém aqui, Jesus, com alguma enfermidade física, que o Senhor venha curar pelo poder do sangue de Jesus. Mas, sobretudo, eu clamo ao Senhor, meu Deus, para que essas pessoas tenham experiência contigo, que elas entendam a paternidade do Senhor, que elas entendam que elas não são órfãos, ainda que o pai e a mãe da terra os abandonaram. Ó Deus, eu declaro em nome de Jesus providência, provisão, porque o Senhor é o Deus que dá semente ao que semeia e pão ao que tem fome. Nós estamos vivendo dias difíceis.
Nós estamos vivendo os últimos dias. Que o Senhor desperte a terra, Pai. Que o Senhor desperte o seu povo em nome de Jesus, para que haja uma grande colheita, para que o céu venha a ser plantado. É o que eu te peço pelo poder do teu sangue. E nessa hora, Espírito Santo, Espírito de vida, eu oro para que o Senhor abrace os meus irmãos. Para que aquela pessoa que se sente sozinha, abandonada, rejeitada, ela entenda o quanto ela é preciosa, o quanto ela é amada e o quanto ela é sim poderosa no Senhor, é porque ela não sabe disso. O quanto o Senhor tem uma história escrita pelas tuas próprias mãos para a vida dela. Eu repreendo todo espírito de depressão, todo espírito de morte, todo espírito de prostituição, de lascívia, de adultério, de fornicação, todo espírito de contenda, todo espírito de inveja, venha cair por terra pelo poder do sangue do Yeshua HaMashiach. E eu declaro, Pai, que tudo aquilo que o seu povo tocar será abençoado. Eu declaro que aonde o seu povo colocar a planta dos pés, aquele lugar será transformado, aquele lugar será inundado pela tua doce presença. Eu te peço todas essas coisas em nome de Jesus, declarando que só o Senhor é Deus, declarando que a Ti pertence as nossas vidas e que o Senhor faça a Sua vontade em nós e através de nós, em nome de Jesus. Aleluias. Que Deus abençoe vocês assim, ó, poderosamente em nome de Jesus. E não se esqueça, vocês não estão sós. Você tem um Pai que te ama e zela por você. Se você deseja viver algo novo na sua vida, volte para o início. Faça o caminho de volta para o jardim. E se você nunca esteve no jardim, em nome de Jesus eu te convido a entrar nesse lugar de intimidade com Deus. Nesse lugar onde você vai aprender mais sobre o seu Pai, onde você vai aprender mais quem você é, e nós vamos estar orando pela sua vida, porque nós acreditamos que o Espírito Santo é aquele que convence todo ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E se você tem uma situação na sua vida que você fala assim, gente, isso aqui é impossível, creia, tão somente creia. Coloque essa situação diante do nosso Pai, diante do nosso Abba, todos os dias. Ore, clame, a palavra do Senhor nos fala que aquele que pede, recebe, que aquele que busca, encontra, que aquele que bate, se abre. Tudo aquilo que nós ligamos na terra é ligado também no céu. E tudo aquilo que nós desligamos na terra também é desligado nos céus. Não perca a esperança, não perca a fé, porque muitas vezes Deus permite circunstâncias difíceis nas nossas vidas porque Ele quer se relacionar conosco. Então, enquanto você clama, enquanto você busca, enquanto você bate, você está se relacionando com seu Pai e não tem coisa mais preciosa do que conhecer genuinamente a Deus. Que Ele te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém? Ó, beijo, beijo, beijo e até amanhã, onde nós vamos prosseguir com a leitura do Evangelho de Lucas para a glória de Deus. Amém?